Se você gosta de histórias de amor à primeira vista, essa é para vocês. Mas antes me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Kaique nunca imaginou que voltaria a sentir algo que o fizesse hesitar, que o fizesse desacelerar, que o tirasse daquele ritmo acelerado que dominava sua vida de riqueza e controle. Milionário, acostumado a decisões rápidas, em contratos a reuniões intermináveis, ele não acreditava mais em amor. Para ele, isso era coisa de livro ou filme. Emoções complicadas demais para caber na rotina organizada que ele mantinha há anos. Mas naquele dia, nada parecia se encaixar nos padrões. O carro preto e reluzente deslizava pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que se dissipava lentamente entre as árvores do interior. Ele precisava resolver questões relacionadas a um antigo terreno que herdara de um parente distante, algo burocrático e sem emoção, mas o destino parecia ter outros planos. O café estava quase vazio. Apenas o som de uma cafeteira chiando e o tilintar de xícaras quebrava o silêncio. Acolhedor do lugar. O cheiro de pão recém-assado e café fresco parecia diferente de qualquer aroma que ele já tivesse sentido nas cidades grandes. Era acolhedor, quase íntimo. Kaique entrou, ajustando o paletó, observando rapidamente o ambiente, procurando o atendente para perguntar sobre os procedimentos legais da propriedade. Mas então a viu. Manuela estava atrás do balcão, ajeitando algumas xícaras, os cabelos presos de forma prática, o sorriso leve iluminando seu rosto enquanto falava com um cliente sobre o bolo do dia. Não era só a beleza que chamou a atenção de Kaique. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de gentileza, curiosidade e determinação que fez seu coração acelerar sem ele entender o motivo. Ele hesitou por um instante, algo que não acontecia há anos quando se tratava de mulheres. Normalmente ele sabia exatamente o que fazer, como agir, qual tom de voz usar. Mas aquele olhar era diferente. Bom dia, posso ajudar? A voz dela quebrou seus pensamentos. Bom dia, eu preciso de um café. E talvez de informações sobre o terreno aqui perto. A frase saiu mais abrupta do que ele queria. E ele percebeu que estava nervoso, algo quase impossível de acontecer com ele. Ela inclinou a cabeça, analisando-o com atenção, como se avaliasse se ele era alguém confiável ou apenas mais um estranho rico em busca de resolver burocracias. Certo, café. Quanto tempo você vai ficar na cidade? O terreno é da família Oliveira, não é? Ela sorriu antes mesmo de ele responder. E o simples gesto fez com que algo dentro dele se remexesse. Sim, vou precisar tratar de alguns papéis e... Bom, talvez conhecer a área. Ele se surpreendeu com a própria sinceridade, algo que não costumava demonstrar para ninguém. Ela riu baixinho, um som que parecia música. Então você veio no lugar certo. Café, informações e, se quiser, posso te mostrar o caminho. É perto, mas a estrada não é das melhores. Kaique tomou o café, observando cada gesto dela. A forma como ela servia, com atenção e cuidado, sem pressa, parecia tão oposta à sua vida, apressada e cheia de compromissos, que ele não conseguiu evitar sorrir. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia curiosidade verdadeira por alguém, algo que não tinha nada a ver com charme ou aparência. Então você é daqui? Ele perguntou, tentando iniciar uma conversa, mas evitando soar invasivo. Sim, nasci aqui, cresci aqui. E você, o que traz um homem tão sério e elegante para um café no meio do nada? Ela arqueou uma sobrancelha desafiadora, mas de forma amigável. Negócios. Sempre negócios. Ele riu de forma curta, mas sincera. Mas acho que algo nesse lugar é diferente. Me fez querer desacelerar, nem que seja por alguns minutos. Ela sorriu, inclinando-se levemente para a frente. Alguns minutos podem se tornar horas, se você deixar. Mas não se preocupe, eu entendo quem não acredita em amor. Eu já vi muitos como você passando por aqui. O coração de Kaique pulou uma batida. Ele não queria acreditar, mas sentiu que aquela mulher tinha uma percepção de sua alma que ninguém jamais teve. Algo dentro dele começou a se quebrar lentamente,
mas de maneira inevitável. Ele se perguntou se aquela sensação era apenas fascínio momentâneo ou se havia algo mais profundo. E mesmo sem saber, ele já não podia negar que queria descobrir. Ele terminou o café, mas não se levantou imediatamente. As conversas ao redor diminuíam, mas para ele tudo parecia focado em Manuela. Era impossível ignorar o efeito que ela causava. Ele se levantou, pegou a xícara e, com um meio sorriso, disse: "Se você não se importar, acho que vou querer conhecer esse caminho até o terreno. Mas acho que, no fundo, quero conhecer mais você também." Ela riu, surpresa e genuinamente divertida, e respondeu: "Vamos devagar. Primeiro o caminho, depois talvez você descubra que o amor ainda existe." Kaique nunca imaginou que uma frase simples pudesse causar tanto impacto. E naquele instante algo mudou. Algo dentro dele que ele jurava estar fechado, trancado, enterrado sob contratos. Contas e decisões frias começou a se abrir, e ele ainda nem sabia o quanto aquele encontro iria transformar sua vida. Kaique seguiu Manuela para fora do café, o sol do final da manhã iluminando a estrada de terra à sua frente. O calor do interior parecia diferente, mais intenso, mas também mais acolhedor, envolvendo-o de uma forma que nenhuma cidade grande jamais conseguira. Ele não estava acostumado com essa sensação de leveza. Normalmente sentia apenas pressa e tensão, mas ali, com Manuela ao lado, algo parecia mais simples, mais verdadeiro. "Você costuma guiar visitantes por aqui?" Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio que se formava entre eles. "Não muito, mas quando o terreno precisa de alguém para mostrar o caminho, sempre faço questão. Não quero que ninguém se perca. E é bom ter companhia", respondeu ela, olhando para ele. Kaique sentiu um arrepio. Não era apenas o vento que atravessava a estrada. Havia algo no tom de voz dela que o deixava curioso, alerta, como se cada palavra tivesse mais significado do que aparentava. Ele percebeu que estava prestando atenção a cada detalhe. A forma como os cabelos caíam sobre o rosto, o movimento das mãos enquanto caminhava, até o jeito como respirava. "Então esse terreno é grande?" ele perguntou, tentando manter a conversa casual, mas sentindo que cada pergunta o aproximava, mais do que ele estava acostumado a permitir. "Grande o suficiente para causar problemas a quem não está. Preparado para lidar com ele?" disse Manuela, sorrindo levemente. "Mas nada que você não consiga resolver, com seu jeito de homem de cidade grande." Kaique sorriu de volta, mas havia algo em seus olhos, uma mistura de divertimento e curiosidade. Ele percebeu que estava sendo testado de uma forma sutil, que Manuela não o via apenas como mais um homem rico que passava pelo interior. Ela via algo além, algo que poucos viam, e isso o intrigava. A estrada se estendia diante deles, cercada por árvores, campos e pequenas casas que pareciam saídas de um tempo diferente, mais lento, mais calmo. O carro de Kaique estava estacionado no começo da estrada, e Manuela caminhava à frente, mostrando o caminho com segurança, mas sem perder a naturalidade. "Então, o que exatamente você espera encontrar nesse terreno?" ela perguntou, virando-se de repente, fazendo-o quase tropeçar. "Papéis, contratos. Decisões que ninguém mais quer tomar", respondeu ele, rindo baixo. "Mas, honestamente, acho que estou começando a esperar algo mais do que isso. Algo inesperado." Ela parou por um instante, analisando-o com atenção. "Inesperado é perigoso, sabe? Mas também pode ser o que mais vale a pena." Kaique sentiu o coração acelerar. Ele nunca acreditou em amor, nunca acreditou em surpresas do coração. Mas aquela mulher, com seu jeito simples e direto, fazia com que cada palavra soasse diferente, carregada de possibilidade. Ele estava começando a perceber que talvez o inesperado não fosse apenas um risco, mas uma chance. O terreno finalmente apareceu à frente deles, cercado por cercas antigas e um portão de madeira que rangia ao ser aberto. Manuela caminhou até o portão, mostrando cada detalhe, explicando pequenas peculiaridades que poderiam passar despercebidas por alguém desinteressado. Kaique ouvia atentamente, mas não conseguia evitar que sua mente voltasse constantemente ao sorriso dela, aos olhos que pareciam observar não apenas o terreno, mas cada nuance de sua própria personalidade. "Você realmente presta atenção em tudo, não é?"
Ele comentou, tentando manter a conversa leve, mas com sinceridade. Alguém precisa, disse ela sorrindo. E eu gosto de entender as coisas, principalmente pessoas. O silêncio que se seguiu foi confortável, não desconfortável. Eles caminharam pelo terreno, discutindo detalhes, analisando possibilidades, mas cada gesto, cada palavra carregava um significado que nenhum deles estava disposto a admitir ainda. Kaique começou a perceber que não sentia apenas curiosidade. Sentia uma ligação, uma sensação que não conseguia explicar, mas que se fortalecia a cada passo que davam juntos. Quando chegaram a uma pequena clareira no terreno, Manuela parou e respirou fundo. É bonito, não é? Mesmo com toda a burocracia e problemas, ainda há algo de especial aqui. Sim, respondeu Kaique, olhando ao redor, mas desviando o olhar para ela sem perceber. É mais bonito do que eu imaginava. E mais tranquilo. Ela sorriu, dessa vez sem palavras, e ele sentiu que aquele simples sorriso carregava mais do que apenas amizade ou cortesia. Havia algo genuíno, algo que falava diretamente ao coração dele, que despertava sentimentos que ele pensava ter perdido para sempre. O dia começou a cair, e a luz dourada do final da tarde iluminava o terreno de forma mágica. Eles se sentaram à sombra de uma árvore, observando a paisagem. Kaique finalmente permitiu-se relaxar, algo que raramente acontecia. E enquanto olhava para Manuela, sentiu que estava diante de algo que não podia mais ignorar. Algo que poderia mudar tudo o que ele acreditava sobre amor e conexão. Você me surpreende, ele disse quase sussurrando, mas ela ouviu. Você também me surpreende, respondeu ela, com um brilho nos olhos que fez Kaique perceber que aquela tarde seria apenas o começo de algo maior. Algo que ele ainda não compreendia totalmente, mas que estava disposto a descobrir. E ali, naquela clareira entre árvores, cheiro de terra e café que ainda pairava no ar, Kaique sentiu algo que não sentia há anos, a esperança de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser real, mesmo para alguém que jurava não acreditar mais. O sol começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados, quando Kaique e Manuela deixaram a clareira para voltar ao carro. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, tinha uma estranha leveza, como se ambos soubessem que aquele momento não precisava de palavras para ser significativo. Kaique sentia seu coração acelerar a cada passo, consciente de que algo dentro dele estava mudando, algo que ele pensava estar completamente apagado. Quer que eu te mostre um caminho mais rápido de volta? Manuela perguntou, quebrando o silêncio com naturalidade, sem pressa. Não, estou gostando de andar com você, ele respondeu. E mesmo ele se surpreendeu com a sinceridade. Normalmente não falava de sentimentos assim, não se permitia esse tipo de vulnerabilidade. Ela sorriu, mas não disse nada. Apenas continuou caminhando ao lado dele, em sintonia com o ritmo dele, como se já conhecessem o caminho de cor. Kaique percebeu que cada gesto dela, cada passo, cada olhar, o fazia sentir algo que ele não conseguia definir com palavras. Era desconfortavelmente agradável, uma sensação que ele não queria admitir, mas que o mantinha ligado à presença dela. No caminho de volta, passaram por pequenas casas antigas, algumas com portões de madeira descascada, jardins simples, mas cuidadosos. Kaique observava tudo com atenção, mas sua mente estava mais focada em Manuela do que na paisagem. Ele percebeu que não sentia curiosidade assim sobre algo há muito tempo, e o simples fato de estar interessado genuinamente o assustava e excitava, ao mesmo tempo. Você realmente gosta daqui, não é? Ele perguntou de repente, tentando soar casual. Gosto, respondeu ela. É simples, tranquilo, as pessoas se conhecem, se ajudam. Diferente de onde você deve viver, cheio de gente correndo atrás de nada. Ela riu baixo, sem malícia, apenas descrevendo a verdade do lugar. Kaique sorriu, mas sentiu um pequeno aperto no peito. Ele sabia que ela estava certa. Sua vida sempre fora marcada por pressa, contratos, reuniões intermináveis e festas onde ninguém realmente se conhecia. Aqui com ela,
Ele sentia algo que não sentia há anos, uma sensação de pertencimento, mesmo sendo só por algumas horas. Chegando ao carro, ele abriu a porta para ela. Gesto automático que parecia natural. Ela entrou com um sorriso leve, e ele percebeu que cada movimento dela o deixava mais fascinado, como se sua atenção tivesse sido totalmente capturada por ela. Então, Xiu, o que você acha do terreno? Ele perguntou enquanto ligava o carro. É bom, respondeu ela simplesmente. Mas havia um brilho nos olhos que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Mas eu diria que seu olhar está mais atento a mim do que ao terreno. Kaique riu, nervoso, sem saber se ela estava provocando-o ou apenas dizendo a verdade. Você é muito observadora, disse, tentando manter o controle da situação, mas falhando completamente. Alguém precisa ser, respondeu ela, cruzando os braços, mas de forma descontraída. E você parece não estar acostumado a ser observado assim. Ele olhou para ela e percebeu que não queria desviar o olhar. Cada palavra, cada gesto, cada pequena provocação dela o deixava mais vulnerável do que jamais imaginou que poderia ficar. Ele, o homem que nunca acreditou no amor, que pensava que tudo se resolvia com dinheiro e decisões rápidas, estava começando a perceber que poderia estar diante de algo maior do que ele mesmo. A estrada de volta era silenciosa, com o som do carro misturando-se à brisa da tarde. Kaique sentiu uma estranha vontade de prolongar aquele momento, de não chegar tão cedo à cidade ou ao lugar onde precisava resolver seus assuntos. Ele queria mais daquele instante, mais daquela proximidade, mais daquela presença que parecia invadir sua vida silenciosamente, sem que ele pudesse impedir. Você vem sempre a lugares assim? Ele perguntou, tentando puxar mais conversa, mesmo sabendo que cada palavra saía diferente do que ele pretendia. Não muito, mas gosto de sentir o tempo passar devagar, de observar as pessoas, os detalhes, de me perder em pequenos momentos. Parece que você ainda não está acostumado com isso. Ele suspirou. Ela tinha razão. Ele não estava acostumado. Sempre viveu em correria. Sempre se manteve ocupado para não sentir o que sentia agora. Um misto de curiosidade, fascínio e uma leve ansiedade que não conseguia controlar. Quando chegaram à entrada da cidade, a luz do sol já se escondia completamente. E a cidadezinha parecia mais calma ainda, com suas ruas estreitas e casas iluminadas por lâmpadas amarelas. Kaique estacionou o carro. Por um momento hesitou, olhando para Manuela, sentindo que queria mais do que apenas uma tarde juntos. Obrigado por me mostrar o caminho, disse ele, tentando manter o tom casual, mas não conseguindo esconder a sinceridade. Eu que agradeço por ter vindo. Não é todo dia que alguém se interessa pelo que é verdadeiro, respondeu ela, com um sorriso que parecia tocar cada canto do coração dele. Eles ficaram ali por alguns segundos que pareceram eternos, observando-se em silêncio. E naquele silêncio, Kaique percebeu que algo havia mudado completamente dentro dele. Ele ainda não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era clara. Ele não podia ignorar aquela sensação, aquele olhar, aquela presença que havia invadido sua vida de forma tão intensa e inesperada. Quando ele finalmente entrou no carro para partir, havia uma certeza silenciosa em seu peito. Aquela tarde não seria esquecida, e aquela mulher, de alguma forma, havia começado a quebrar as barreiras que ele construiu ao longo de anos de descrença. Ele não acreditava mais no amor, mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez pudesse acreditar de novo. Na manhã seguinte, Kaique acordou mais cedo do que de costume. A lembrança de Manuela estava presente antes mesmo que seus olhos se abrissem. O sorriso dela, o jeito leve de falar, o olhar que parecia enxergar mais do que ele queria admitir. Ele se sentiu estranho com aquela sensação. Um misto de curiosidade e expectativa que não sentia há anos. Algo dentro dele estava acordando. E ele não sabia se isso o assustava ou o fascinava. Decidiu caminhar pela cidade antes de iniciar seus compromissos, tentando absorver o ritmo devagar do interior, diferente da correria que estava acostumado. Casas simples, portas abertas, o cheiro de pão fresco e café recém-feito. E a tranquilidade das pessoas indo para suas atividades diárias.
Cada detalhe parecia mais intenso, mais real, como se o tempo tivesse desacelerado só para ele poder observar. Ao passar pelo café novamente, ele hesitou na porta. Queria entrar, queria vê-la de novo, mas também não queria parecer apressado ou intrometido. Antes que pudesse decidir, a porta se abriu e Manuela apareceu, varrendo o chão com naturalidade, mas ainda com aquele brilho nos olhos que parecia iluminar tudo ao redor. "Bom dia", disse ele, a voz soando mais suave do que esperava. "Bom dia", respondeu ela sem perder o sorriso. "Não esperava te ver tão cedo. Decidi que precisava de mais café e talvez de companhia", disse ele, tentando soar casual, mas a sinceridade transparecia. Ela riu, um riso leve e contagiante. "Você é corajoso, sabia? Vem de cidade grande, cheio de compromissos, e ainda assim aparece aqui, no meio do nada, só para tomar café." "Talvez eu esteja aprendendo a desacelerar", respondeu ele, surpreendendo-se com a própria frase. Ele nunca tinha falado isso em voz alta para ninguém. O café estava mais movimentado, mas havia algo no ar que parecia mais tranquilo do que no dia anterior. Eles se sentaram juntos em uma mesa próxima à janela e, por um instante, o mundo inteiro desapareceu ao redor. Kaique se pegou observando cada gesto dela, cada movimento das mãos enquanto mexia no café, cada sorriso discreto. Ele percebeu que estava curioso, não apenas sobre ela, mas sobre o jeito como ela via o mundo, como cada detalhe simples parecia ter significado para ela. "Você realmente gosta daqui?", ele disse, tentando iniciar a conversa. "Gosto", respondeu ela. "É simples, mas cheio de pequenas coisas que fazem diferença. Como observar o sol se levantar, ouvir o barulho das folhas, ver pessoas se cumprimentando, coisas que você não encontra na cidade grande." Ele sorriu. E por um momento sentiu um conforto inesperado. "Nunca pensei que sentiria falta de algo tão simples." Ela inclinou a cabeça, analisando-o com atenção. "Às vezes, as coisas simples são as mais importantes. Mas você parece alguém que não está acostumado a notar isso." Ele suspirou, sem saber como responder. Ela tinha razão. Sua vida sempre fora marcada por pressa, decisões rápidas e negócios intermináveis. Aqui, com ela, ele estava começando a perceber outra forma de viver, algo mais leve, mais verdadeiro. Enquanto conversavam, um cliente entrou e pediu um café, quebrando levemente a intimidade do momento, mas sem apagar a sensação que pairava no ar. Kaique percebeu que cada instante com Manuela tinha um peso diferente, uma intensidade que ele não sabia explicar, mas que não queria ignorar. Depois de um tempo, ele decidiu que precisava voltar aos seus compromissos, mas antes, olhou para ela e disse: "Vou precisar voltar ao terreno hoje. Você poderia me acompanhar novamente?" Ela levantou uma sobrancelha, surpresa e divertida. "Você está realmente interessado em voltar lá, não é? Mas tudo bem, posso ir. Só não espere que eu vá tornar isso um passeio." Entediante. "Não, espero", respondeu ele com um sorriso. "Na verdade, espero exatamente o oposto." Enquanto caminhavam para fora do café, Kaique percebeu que cada palavra, cada gesto dela, começava a mexer com ele de uma forma que ele não podia controlar. Ele não acreditava mais no amor, mas começava a perceber que talvez estivesse diante de algo que poderia provar que estava errado. Algo que ele não sabia como lidar, mas que não queria fugir. No caminho para o terreno, eles conversaram sobre pequenas coisas, a rotina da cidade, lembranças de infância de Manuela, histórias engraçadas que aconteciam no interior. Cada conversa aprofundava a sensação de conexão entre eles, tornando cada momento mais intenso e difícil de ignorar. Ao chegar novamente ao terreno, Manuela mostrou detalhes que ele não tinha percebido antes. Pequenas particularidades que faziam diferença, mas também observou-o de perto, como se estivesse tentando entender o homem por trás do milionário. Ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém olhava para ele sem interesse financeiro, sem expectativas de status, apenas vendo quem ele realmente era. E ali, entre o cheiro da terra, o calor do sol e a presença dela, Kaique começou a sentir algo que nunca imaginou sentir de novo. A possibilidade de que o amor poderia existir, mesmo para alguém que jurava não acreditar mais.
Ele não sabia onde isso iria levar, mas sabia que, de alguma forma, sua vida estava começando a mudar. E que aquela mulher, com seu sorriso, seus olhos e sua forma de ser, tinha o poder de transformar tudo. O dia passou rápido e, ao final, enquanto voltavam para a cidade, Kaique percebeu que estava ansioso para o próximo encontro. Ansioso para ouvir cada palavra dela. Ansioso para estar perto, mesmo que por poucas horas. E, silenciosamente, admitiu para si mesmo que algo dentro dele estava começando a despertar, algo que ele pensava estar perdido para sempre. No dia seguinte, Kaique acordou com o som de notificações em seu celular. A rotina da cidade grande insistia em chamá-lo de volta, mas a lembrança de Manuela ainda pairava sobre ele como um perfume que se recusa a desaparecer. Cada detalhe do encontro anterior vinha à mente: o sorriso dela, o jeito leve de caminhar, o olhar que parecia penetrar além das aparências. Ele não conseguia se concentrar nas mensagens de trabalho. O coração dele insistia em puxá-lo para outro lugar, para outra vida, algo que ele não sabia se podia ou queria ter. Ele decidiu ligar para Manuela antes de qualquer compromisso. O toque chamou sua atenção mais do que qualquer reunião agendada. Quando ela atendeu, a voz dela trouxe um alívio instantâneo, como se tudo que o rodeava tivesse diminuído de intensidade. "Oi", disse ele, tentando soar casual, mas falhando completamente. "Oi", respondeu ela, com aquela naturalidade que parecia desarmá-lo instantaneamente. "Então, você vai voltar hoje ao terreno ou só estava ligando para me fazer perder tempo?" Ele riu, um riso curto, mas genuíno. "Um pouco dos dois. Eu queria ver se podia contar com você hoje de novo." "Claro", respondeu ela, "mas cuidado, porque você pode acabar se acostumando com isso." O comentário simples fez o coração de Kaique pular. Ele estava começando a perceber que cada palavra dela carregava peso, mesmo quando dita de forma leve. Era estranho, desconcertante, mas de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ao chegar ao terreno, Manuela já estava lá, organizando pequenas ferramentas e olhando para o horizonte com aquela expressão de quem observa. O mundo sem pressa, mas com atenção. Kaique percebeu, novamente, que estava fascinado por cada detalhe dela. O jeito como ela respirava, a maneira como se movimentava, a serenidade que emanava. Ele nunca tinha se sentido assim com ninguém. Enquanto caminhavam pelo terreno, discutindo detalhes do projeto, Kaique sentiu uma pontada de frustração. Ele queria falar sobre coisas mais profundas. Queria se aproximar mais dela. Mas não sabia como fazer isso sem parecer invasivo ou fora de contexto. "Você parece pensativo hoje", disse Manuela, percebendo sua hesitação. "Só estou tentando entender como alguém pode ser tão autêntica", respondeu ele, finalmente admitindo em voz alta. "É raro encontrar alguém assim." Ela sorriu levemente surpresa. "Você não precisa entender. Só precisa aceitar que nem todo mundo é como você imagina." Ele olhou para ela, tentando decifrar a frase, mas percebeu que não precisava de respostas imediatas. Havia algo nela que fazia com que as explicações se tornassem desnecessárias. Ele queria apenas estar perto, absorver cada momento, cada gesto. Enquanto o dia avançava, o clima começou a mudar. Uma nuvem pesada encobriu o céu, trazendo uma leve garoa. Manuela riu, correndo na frente dele para se proteger de um galho baixo. Kaique, acostumado a controlar tudo, percebeu que não podia controlar nem o tempo nem aquela sensação estranha de alegria e ansiedade que crescia dentro dele. "Você sempre se mete nessas situações?" Ele perguntou, tentando manter o tom leve, mas sentindo que o coração acelerava. "Não sempre", respondeu ela, olhando para ele com um brilho nos olhos. "Mas quando vale a pena, sim." A resposta o pegou de surpresa. Ele sentiu que algo dentro dele se partia e se reconstruía ao mesmo tempo. Cada palavra dela parecia mexer com algo que ele não sabia que ainda existia. Esperança, desejo, vontade de se entregar a algo que não podia controlar. Quando voltaram para o carro, a chuva já havia passado, deixando um cheiro de terra molhada e frescor no ar. Eles entraram no carro em silêncio por alguns minutos.
apenas respirando, sentindo a proximidade. Kaique percebeu que queria prolongar aquele momento. Queria sentir aquela conexão mais intensamente. Mas havia algo em seu interior que o impedia de se entregar completamente. Eu sei que você não acredita mais no amor, disse Manuela de repente, como se tivesse lido seus pensamentos. Mas talvez seja só porque ainda não encontrou alguém que faça você acreditar de novo. Ele engoliu em seco, sem saber como responder. Ela havia dito exatamente aquilo que ele tentava ignorar. A possibilidade de que ele ainda pudesse se permitir sentir algo verdadeiro, algo que não estivesse ligado a negócios, status ou aparência. O carro seguiu pela estrada silenciosa e Kaique percebeu que estava mudando. Cada encontro, cada sorriso, cada olhar de Manuela começava a quebrar as barreiras que ele construiu ao longo dos anos. Ele ainda não sabia se estava pronto para isso, mas uma coisa era certa. Ele não queria mais fugir dessa sensação. Ao chegarem à cidade novamente, um pequeno mal-entendido aconteceu. Um amigo de infância de Manuela apareceu no café e Kaique, que ainda não conhecia todos os detalhes da vida dela, percebeu uma tensão súbita no rosto dela. Ele tentou disfarçar, mas sentiu uma pontada de ciúmes que nunca havia sentido antes. Ele é só um amigo, disse Manuela, percebendo seu olhar curioso. Não tem nada demais. Claro, respondeu ele, tentando soar despreocupado, mas sentindo uma estranha mistura de ciúme e insegurança. Só achei que... Bem, eu não sei. Às vezes fico confuso com essas coisas. Ela riu, suavizando a tensão. Confuso? Você, milionário, sempre tão no controle e agora está confuso com sentimentos? Que surpresa! Ele sorriu percebendo que ela tinha razão. Estava confuso, mas de uma maneira boa. Uma confusão que o fazia querer continuar, querer aprender, querer se entregar, mesmo sem saber como. E naquele dia, enquanto se despediam, Kaique sentiu que algo dentro dele havia se transformado de forma irrevogável. Ele ainda não acreditava completamente no amor, mas sabia que Manuela tinha o poder de fazê-lo reconsiderar tudo que ele pensava ser impossível. E silenciosamente, ele prometeu a si mesmo que não iria fugir dessa vez. Nos dias seguintes, Kaique percebeu que não conseguia mais ignorar o efeito que Manuela causava nele. Cada mensagem dela, cada ligação, cada lembrança daquele sorriso fazia seu coração acelerar de uma forma que ele não sabia controlar. Ele, que sempre acreditara que dinheiro e poder podiam resolver qualquer coisa, agora se via vulnerável diante de algo que não podia comprar ou comandar. Sentimentos verdadeiros. Manuela, por sua vez, continuava com sua rotina tranquila no café e na cidade. Ela não entendia exatamente por que aquele homem de aparência séria e hábitos sofisticados mexia tanto com ela. Mas sentia uma curiosidade crescente, algo que a fazia sorrir sozinha, imaginar situações que talvez nunca acontecessem. Ela gostava de sua companhia, de sua atenção, mas também sentia uma barreira invisível, como se ele tentasse proteger seu coração, e isso a deixava intrigada. Naquele dia, Kaique retornou ao interior com papéis importantes para resolver. Ele encontrou Manuela já esperando no café, como se soubesse que ele viria. Você chegou cedo hoje, disse ele, tentando disfarçar a ansiedade que sentia ao vê-la. Eu sempre chego cedo, respondeu ela com naturalidade. Mas confesso que já esperava por você. A sinceridade na voz dela fez com que ele se sentisse ainda mais exposto. Ele não sabia se ria ou se admitia o quanto sentia falta de estar perto dela. Optou por um meio sorriso silencioso, enquanto ela preparava o café que ele tanto gostava. Durante a manhã, discutiram detalhes sobre o terreno, revisaram contratos e mapas, mas havia algo no ar que tornava cada momento mais intenso. Cada olhar trocado, cada gesto, cada frase carregava significados que iam além do trabalho. Kaique percebeu que estava completamente absorvido por ela, e isso começou a assustá-lo. Ele não estava acostumado a depender de alguém emocionalmente, e aquela sensação o deixava vulnerável. Enquanto caminhavam pelo terreno, um carro passou lentamente pela estrada, e um homem começou a observá-los de longe. Manuela percebeu imediatamente e franziu o senho.
Não se preocupe, ele não é nada demais, disse ela rapidamente, tentando tranquilizá-lo. Mas o leve toque de preocupação em sua voz não passou despercebido. Kaique não conseguiu evitar sentir um aperto no peito. Ele nunca havia sentido ciúmes antes, mas a ideia de alguém desconhecido observando-o, Manuela, de forma insistente, despertava algo dentro dele que ele não sabia lidar. Quem era? Ele perguntou, a voz firme, mas com uma pontada de alerta. Alguém da cidade, só isso. Não vale a pena se preocupar, respondeu ela. Mas Kaique percebeu que ela própria estava um pouco tensa. O restante do dia continuou com uma sensação estranha de vigilância. Kaique sentiu que precisava proteger aquele momento, aquele território que começava a ter um significado maior do que o trabalho. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não podia controlar tudo, que a vida tinha seu próprio ritmo e que parte de se permitir sentir algo verdadeiro era aceitar vulnerabilidades. Mais tarde, quando retornaram ao café, uma chuva fina começou a cair, criando uma atmosfera intimista. Kaique e Manuela se abrigaram perto da janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Ele sentiu uma coragem súbita, algo que nunca havia sentido antes, e decidiu falar algo que estava guardando há dias. Manuela, ele começou, hesitando por um instante. Eu não sei exatamente como dizer isso, mas você mudou algo em mim. Algo que eu pensei estar perdido para sempre. Ela olhou para ele, surpresa, mas com um brilho nos olhos que parecia encorajá-lo. Mudou como? De uma forma que eu não consigo controlar, respondeu ele. A sinceridade quebrando qualquer barreira que ainda existia. Eu nunca acreditei no amor, nunca confiei em sentimentos assim, mas com você é diferente. Com você, tudo parece possível. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, tinha um peso doce, intenso, cheio de significado. Manuela se aproximou levemente, sem pressa, e tocou sua mão de forma sutil. Kaique sentiu um arrepio, algo que não sentia há anos, e percebeu que estava completamente entregue àquilo, mesmo sem palavras precisas para explicar. Você também mudou algo em mim, ela respondeu finalmente, a voz suave. Nunca pensei que alguém assim, tão sério e controlado, pudesse ser tão sincero comigo. E agora eu quero descobrir quem você realmente é, além do que você mostra. Kaique olhou para ela e sorriu. Um sorriso raro, genuíno, que refletia não apenas desejo, mas confiança e curiosidade. Ele sabia que aquele vínculo estava apenas começando, mas também sabia que não queria mais recuar. Enquanto a chuva caía lá fora, envolvendo o café em uma névoa suave, eles se permitiram apenas estar ali, juntos, absorvendo a presença um do outro. E naquele momento, Kaique percebeu algo que nunca admitira antes. Ele ainda não acreditava plenamente no amor, mas sabia que estava disposto a arriscar tudo para descobrir se poderia, finalmente, encontrá-lo ao lado de Manuela. O dia amanheceu claro e quente, com o céu pintado de tons de azul profundo, quando Kaique chegou novamente ao interior. Havia algo diferente em seu coração naquela manhã, uma mistura de ansiedade e esperança que ele não sentia há muito tempo. Ele sabia que não podia mais ignorar o que sentia por Manuela. Cada encontro, cada palavra, cada gesto da mulher que havia entrado em sua vida tão inesperadamente, o puxava para um sentimento que ele estava pronto para abraçar. Manuela o esperava no café, como de costume, mas desta vez havia algo no olhar dela, uma expectativa, um brilho suave, que fez o coração dele disparar imediatamente. Bom dia, disse ela com aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Bom dia, respondeu ele, tentando parecer tranquilo, mas sem sucesso. Eu pensei em passar o dia com você. Sem pressa, sem contratos, só nós. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa e encantada. Você quer passar o dia inteiro comigo? Sim, respondeu ele firme. Hoje quero esquecer tudo o que existe fora deste lugar. Quero estar aqui com você. Ela sorriu. Um sorriso genuíno. E por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. Eles saíram juntos, caminhando pelo terreno, mas desta vez sem mapas, sem preocupações. Apenas conversando, rindo, compartilhando pequenas histórias. Cada gesto,
carregando uma intimidade crescente. Enquanto caminhavam, Kaique sentiu uma coragem que não havia sentido antes. Parou de repente, olhando nos olhos de Manuela, sentindo que aquele momento era único e precioso. "Manuela", ele começou, a voz baixa, cheia de sinceridade. "Eu não sei exatamente como aconteceu, mas você mudou tudo em mim. Eu quero que saiba que estou disposto a tentar. Com você, com tudo que isso significa." Ela se aproximou, sentindo o peso da sinceridade dele, o coração acelerado, os olhos brilhando. "Kaique, eu também sinto isso. Desde a primeira vez que te vi no café, algo me dizia que você era diferente. E agora? Eu não quero mais negar que quero estar com você." O silêncio se fez por alguns segundos. Apenas eles dois, respirando o mesmo ar, sentindo a mesma intensidade. Então, Kaique se aproximou lentamente e Manuela não recuou. Seus olhos se encontraram, cheios de emoção, e finalmente seus lábios se tocaram em um beijo suave, cheio de ternura e desejo contido. O primeiro beijo foi delicado, exploratório, como se ambos testassem a realidade do que estavam sentindo. Mas a tensão que se acumulou nos dias anteriores explodiu ali. Kaique envolveu o rosto de Manuela com as mãos e ela se inclinou ainda mais, aprofundando o beijo. Foi um beijo que dizia tudo: admiração, desejo, vulnerabilidade, confiança e o início de um amor verdadeiro. Quando se afastaram, ainda respirando juntos, Manuela sorriu, os olhos brilhando de emoção. "Finalmente", disse ela quase sussurrando. "Sim", respondeu Kaique, a voz firme e cheia de emoção. "Finalmente." Eles continuaram a caminhar pelo terreno, agora de mãos dadas, sentindo cada passo como se fosse parte de um novo começo. O sol alto iluminava a paisagem, mas nada se comparava à luz que eles sentiam dentro de si. Cada toque, cada sorriso, cada palavra compartilhada fortalecia o vínculo que havia começado dias antes e que agora se tornava inegável. Quando chegaram à clareira, Kaique parou novamente. Olhou para Manuela e ela percebeu que algo estava prestes a acontecer. Ele se aproximou devagar, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou novamente, desta vez com mais intensidade, um beijo que selava o que ambos sentiam. Ela retribuiu, entregando-se completamente, sem medo, sem reservas, apenas confiando naquele sentimento que crescia a cada momento. Depois de alguns minutos, se afastaram levemente, respirando juntos, sorrindo. O mundo parecia ter parado apenas para eles. "Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim", disse Kaique, ainda segurando as mãos dela. "E eu nunca pensei que alguém pudesse me fazer sentir tão completa", respondeu Manuela, encostando a cabeça no ombro dele. Eles ficaram ali por um longo tempo, apenas aproveitando a presença um do outro, sentindo que aquele era o começo de uma nova vida, juntos, descobrindo o amor que ambos pensaram nunca mais encontrar. O passado, a desconfiança, o medo de se entregar, tudo isso parecia desaparecer naquele instante, substituído por uma certeza simples e poderosa. Eles pertenciam um ao outro. Quando a noite começou a cair, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Kaique olhou para Manuela e disse: "Prometo que vou fazer de tudo para te fazer feliz, e que nunca mais vou deixar você duvidar do amor." Ela sorriu, os olhos brilhando, e respondeu: "E eu prometo que vou estar ao seu lado, em cada momento, em cada passo." E ali, sob o céu do interior, cercados por árvores, cheiro de terra e café, eles se beijaram novamente, desta vez sem pressa, sem hesitação, selando um amor que havia nascido inesperadamente, mas que era verdadeiro, intenso e duradouro. O amor que Kaique jurava não acreditar mais se tornou real, e Manuela, com seu jeito simples e encantador, provou que algumas conexões são capazes de mudar vidas para sempre. Eles caminharam de mãos dadas pelo terreno, juntos, sorrindo, sabendo que dali em diante cada passo seria compartilhado, cada beijo, cada toque, cada momento seria apenas deles. E, finalmente, o amor que parecia impossível se tornou a maior certeza de suas vidas. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários.
Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!